Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Muito prazer, eu sou o professor Wilson e gostaria aqui de lembrar a vocês que a aula que nós vamos estudar hoje é o terceiro tópico da quarta lição desse trimestre, que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Você que chegou agora neste vídeo talvez não saiba, mas nós estamos postando as videoaulas da Escola Bíblica Dominical, o primeiro tópico na quarta, o segundo tópico na quinta e o terceiro tópico na sexta-feira. E no sábado nós colocamos a aula completa. Então, se você chegou neste terceiro tópico hoje, sexta-feira, então seria bom que você voltasse na primeira aula que foi postada na quarta-feira e voltasse para cá, para esta terceira, para o terceiro tópico, tá bom? Bom, desde já gostaria de pedir que, se você não for inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, pois assim você receberá todas as notificações dos novos vídeos que nós postarmos aqui, tá bom? Bom, o terceiro tópico nos fala que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja ousada no seu testemunho. O primeiro parágrafo do terceiro tópico nos diz assim: uma igreja ousada no seu testemunho, ela é uma igreja que tem ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. No versículo 29, eles contaram assim em suas orações: olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que não teme a oposição, não teme a perseguição. Ela é uma igreja que suporta as oposições, mas ela ainda permanece firme no evangelho. Jesus, ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que os apóstolos, eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. O que é perseverança? É não desistir mediante aos obstáculos. A perseverança é aquilo que vai entrar na sua vida e que, mesmo você tentando, não vai desistir. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja perseverante. Ela é uma igreja que não teme os seus opositores. E nós sabemos, irmãos, que a igreja ela briga contra três tipos de oposições. A primeira é o poder mundano, o poder político, o poder sistemático. O segundo é contra o inimigo de nossas almas, contra Satanás. E o terceiro, ela briga contra si mesmo, contra a carne. Então, esses são os três maiores opositores, podemos até assim dizer, irmãos, da igreja do Senhor. Então, nós devemos destacar ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica, ela vai sofrer rejeição e oposição. E, na verdade, olha só o que nos diz em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 12. Também os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, ele tem que estar preparado, porque ele vai passar por perseguições, ele vai passar por lutas, ele vai passar por oposição. Então, aqueles que quiserem estar em Cristo Jesus, uma igreja que está em Cristo Jesus, ela é uma igreja que vai padecer perseguições. Não existe igreja sem perseguição. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela passará por perseguição, mas ela também tem a graça do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo para suportar essas perseguições, para suportar os seus opositores. Por quê? Porque ela é uma igreja que persevera, ela é uma igreja que não tem, uma igreja que procura se ajustar
a agenda do Estado, perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Uma igreja que se ajusta ao sistema, o sistema que hoje está aí querendo parar a marcha da igreja, esse mesmo sistema que vem com um diálogo de inclusão, esse mesmo sistema que vem com a ideia de direitos iguais. Essa igreja que se ajusta a esse sistema, ela já perdeu a sua autoridade espiritual. E é bem verdade, irmãos, que nos dias atuais é o que mais nós vemos por aí. Igreja que está se ajustando ao sistema babilônico, ao sistema mundano, ao poder do Estado. E esta igreja, ela perdeu por completo a sua legitimidade cristã. Mas eu louvo a Deus e exalto a Deus pela sua vida, porque você, como igreja, se dedicou a tirar este tempo de ensino, este tempo de aprendizado, para ser uma igreja legítima na pessoa de Jesus Cristo. O segundo parágrafo do terceiro tópico nos diz que uma igreja ousada no seu testemunho é uma igreja que tem ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo, no versículo número 31 do capítulo número 4. No ensino de Lucas, como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, e em Efésios capítulo número 5, versículo número 18. O enchimento do Espírito está diretamente relacionado aos dons espirituais da igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas de um uso de frase de efeito. Eu quero que você entenda que uma igreja que tem ousadia, uma igreja que é ousada no seu testemunho, ela é uma igreja que tem os dons espirituais, que tem os dons do Espírito. Porém, esses dons não e não passa, aleluia, de frases de efeito. Eu quero que você entenda que existem pessoas que usam técnicas emocionais com frases de efeito poderosíssimas e saem por aí falando que isso é dom do Espírito. Não é. O dom do Espírito, ele é totalmente diferente. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja ousada nos dons espirituais, mas isso não é frase de efeito. Que as frases de efeitos saia de cima de nossos púlpitos e que esteja a ousadia do Espírito Santo de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que dá o crescimento da igreja e opera milagres de extraordinário, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Olha só, meus irmãos, que interessante. Por quê? Porque as frases de efeitos não causam crescimento na igreja. E o crescimento da igreja não é advindo de um ser humano, de uma pessoa. E também não se limita a uma pessoa. O crescimento da igreja é fruto do Espírito Santo, é fruto dos dons espirituais. E eu quero lhes dizer também, por intermédio desta mensagem de hoje, que os dons espirituais não se limitaram nos apóstolos, nos 11 apóstolos, na igreja primitiva. Ela também está responsabilizada por intermédio de mim e por intermédio de você. Seremos nós que traremos e que seremos o responsável ou os responsáveis para trazer o crescimento da igreja, mas tudo isto com a ajuda do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, sendo ousado na nossa ministração, sendo ousado nos dons espirituais. Então, a ação do Espírito Santo entre eles que realizava essas obras. Meus irmãos, eu estou dando aqui as referências bíblicas e pelo tempo, né, que nós somos limitados pelo tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, nós não teremos tempo de fazer menção, né, de lermos aqui
os versículos aqui que a lição ela nos dá. Mas se você tiver um tempinho, você pausa este vídeo, pega a sua Bíblia e lê os versículos que eu vou fazer menção aqui agora. Então, Atos capítulo número 6, versículo número 3 e 5. Atos capítulo número 8, versículos do 5, 6 e 7. E Atos também, no capítulo 13, versículo 9. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons traga edificação na igreja. É os dons do Espírito Santo que traz edificação para a igreja. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Tá aí, esse aí já é um dom. O dom da profecia, o dom de profetizar. Então na Bíblia, quando ela diz que os dons da igreja, ela traz edificação. O terceiro parágrafo do terceiro tópico nos diz que uma igreja ousada no seu testemunho é uma igreja que tem ousadia na exposição da palavra de Deus. As escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com quê? Com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo número 31. Meus irmãos, não confunda ousadia com emocionalismo. Não confunda ousadia com afronta. Eu conheço pessoas que afrontam os ouvintes da exposição da sua palavra. E essas pessoas elas confundem a ousadia com a afronta. Eu quero lhes dizer que a ousadia ela não é uma frase, mas a ousadia é a coragem que é advinda do Espírito Santo, me capacitando para pregar para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão no mundo das drogas, para aqueles que estão na prostituição, mas de nenhuma forma, de forma afrontosa, mas sim de forma ousada na exposição e na explanação da palavra de Deus. E também, irmãos, é interessante observarmos o uso da palavra ousadia neste texto. Por quê? Porque ela aparece, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo número 13, para referir a coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e pelos escribas. Olha só o que é ousadia. Ousadia é coragem. Ousadia não é afronta. Afronta é quando você vem e bate de frente e toca no pecado daquela pessoa. Então a ousadia aqui que veio sobre a vida dos apóstolos foi que os sacerdotes, os que estavam ali, aquele grupo religioso, disseram: olha, não fala mais aqui de Jesus. Então eles foram ousados e, não temendo ali aquela ordem, a perseguição, eles decidiram anunciar o evangelho. Então isso é ousadia, é quando tentarem calar a sua voz, é quando tentarem parar a marcha da igreja, você ser ousado, não temer afronta e assim, ainda assim levar a palavra de Deus. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então, um crente, um servo de Deus, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem coragem, ele não teme a afronta, ele não teme os levantes do inimigo, ele não teme a oposição, ele não teme a perseguição e ele prega a mensagem do evangelho com poder. Poder, irmãos, não é o pula-pula, poder não é o roda-roda, poder é totalmente diferente disso. Você vai ver que nós falamos no segundo tópico que o apóstolo, agora me faz a memória o nome do apóstolo, tenho esse problema de esquecer fácil, né, o nome, mas esse apóstolo ele foi até a cidade de Samaria e ali ele pregava com autoridade e com poder e também existiam os sinais. E por intermédio dos sinais que viam e da exposição da palavra, da pregação da palavra, os samaritanos se renderam, se convertiam, né, irmãos? Então o poder está aí, o poder está na exposição da palavra ousada e também nos prodígios, nos sinais, nos milagres que se veem. E uma coisa está atrelada a outra, meu irmão. Então, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega com ousadia e com poder. Que Deus nos abençoe até a lição de número 5, que nós iremos falar sobre uma igreja cheia de amor. Não se esqueça, meu querido, de se inscrever no canal e deixar o seu like e de ativar o sininho. Que Deus os abençoe.